We are live! We are live, estamos entrando no ar aí com o segundo episódio do podcast Novas Curas, um podcast aí que busca trazer novos olhares terapêuticos para que as pessoas aí, né, tenham acesso a novos caminhos de evolução. E hoje a gente conta com um convidado incrível, um cara muito fera, que é o Diogo Mar. Diogo Mar, eu conheci ele lá em Florianópolis. Ele trabalha com sound healing e ele é músico há mais de 15 anos. Seja muito bem-vindo, Diogo. Seja bem-vindo. Maravilha, obrigado, Manuel. Bom dia. É uma alegria estar aqui contigo, meu irmão. Pô, coisa boa saber que os reencontros nos abrem grandes possibilidades, né? E estar aqui é um grande prazer, é um grande privilégio. Total. E eu lembro que quando a gente se conheceu, cara, eu admirei demais seu trabalho. Trabalho muito bacana lá em Florianópolis. E, pô, é uma honra estar aqui recebendo você. E eu quero começar fazendo uma pergunta assim, né? Com qual idade você descobriu a música? Pô, eu comecei com a música, né? Desde assim, sempre foi presente, na verdade, né, a música, né? Mas foi interessante que a música, ela teve um papel muito importante para mim dentro de uma jornada de autoconhecimento e espiritualidade. Então, com 11 anos, eu comecei a cantar em cerimônias religiosas, né? Em missas, em grupos de adolescentes. E ali eu comecei a ter uma conexão com a música diferente do que eu vinha tendo. Desde criança sempre gostei, né? De música, de ouvir música, de cantar, de tocar, de compor, né? Desde criança escrevendo coisinhas, fazendo paródias e tudo mais. Mas ali com 11 anos, cara, eu comecei a ter uma conexão com a música dentro de uma atmosfera espiritual que me fez perceber a música e o som de uma forma que era diferente do que eu vinha até então, mesmo criança, mas, cara, experimentando, né? E aquilo me encantou e me trouxe ali uma vontade de querer mais daquilo, assim, né? Um desejo de querer mais daquilo, de estar mais imerso naquilo, de estar mergulhando cada vez mais. Então, ali com 11 para 12 anos, eu comecei a cantar, depois comecei a estudar violão em cima disso, e comecei então essa jornada dentro, né, da composição, dentro de uma escuta ativa, porque tinha também uma questão espiritual envolvida de certa forma, então não era simplesmente uma performance musical, mas também uma vivência musical. E desde então, né, isso foi acompanhando ao longo da jornada, entre, claro, trabalhos de performance, trabalhos depois mais profissionais, como músico mesmo, mas sempre também ancorado essa atmosfera mais sutil da vivência musical, né, na atmosfera mais espiritual e também de autoconhecimento, cara. Então comecei cedo o rolê. Entendi. Bem interessante, né? Porque você traz essa distinção entre simplesmente, né, ouvir a música e uma segunda camada aí, que é a camada da espiritualidade, em que, né, é um novo universo aí a ser explorado. E eu me identifico com isso também, porque eu sinto, a minha experiência pessoal é que a música, ela tem aquele poder de te colocar numa vibração, assim, te puxa essa vibração, né, ou para cima ou para baixo, aí dependendo do contexto, mas ela tem, de fato, um poder, assim, de emocionar. Tem vezes que eu tô ouvindo música, assim, nossa, eu choro, eu me emociono, ela joga a energia lá em cima. Com E certeza. eu acredito até, tem aquela questão da física quântica, né? Que a gente é vibração. Então, se naquele, no versão mais atômica da coisa ali, a gente é vibração também, né? O poder da música, ele deve ser realmente muito forte. Mas eu conheço muito pouco, eu confesso que, né, eu não estudei, eu sou mais como um consumidor. Uhum. Você chegou a Mas estudar sim, cara. alguma coisa disso, Sim. Porque quando eu passei por iniciei essa jornada com a música, teve um episódio muito importante, eu acho que vale a pena compartilhar aqui, que na minha adolescência eu tive uma crise muito forte de depressão.
com tentativa de suicídio, de ações de suicídio e tudo mais. Então foi algo, um momento bem, eu falo que foi um momento X, assim, da minha jornada, cara, porque ali eu tive uma segunda chance, segundo o médico, né, o psiquiatra me falou isso, né, falou, cara, ele até falou assim, não sei se tu acredita no cara lá de cima, mas o cara tá te dando uma segunda chance aqui, porque não tem o que fazer e tu tá aqui, né? E aquilo que eu, né, nada é por acaso, então essa fala me tocou de alguma forma e me fez perceber aquele instante de uma outra maneira. Nessa época eu tinha 15 anos mais ou menos. E o que me resgatou, cara, foi a música. Porque a partir disso, eu comecei a compor novamente, pensando em contar essa história, em traduzir aquilo que eu estava sentindo, e também uma forma de agradecer a vida, de uma nova perspectiva, porque tinha perdido até então o sentido da vida e, ao mesmo tempo, eu estava tendo uma segunda chance de observar a vida de uma outra forma. E a música foi crucial para isso, porque a partir dessa experiência musical e sonora, eu comecei a me sentir novamente mais presente, com mais entusiasmo, com mais vida de fato, né? E ali começou então que eu falo uma segunda jornada da minha vida que foi até agora, né? Entre altos e baixos, esse foi o momento X. E eu comecei sim a aproximar, entender, cara, por que a música me trouxe tudo isso? De onde vem isso? Então, eu comecei a chegar em alguns estudos dentro da área da terapia do som, que aqui no Brasil tinha pouquíssima coisa nessa época. E em 2009 eu comecei a acessar algumas coisas sobre musicoterapia, que também tinha apenas uma faculdade, tinha FAP, né, em Curitiba, e tinha uma especialização em São Paulo apenas de musicoterapia. E ali eu comecei a entender de fato algumas coisas, no sentido assim, de que a música em si, e olha que a gente está falando do som ainda, falando da música, o som ainda é um pouco mais amplo, mas a Hum. música em si, cara, tem o poder transformador de fato nos conectar com dimensões muito profundas do nosso ser, porque nós estamos imersos no som das palavras que trazem vários condicionamentos, mas também em toda a melodia, em toda a harmonia que a gente cresce, né, sendo imerso nessa atmosfera. Então, sim, cara, a música ela influencia. Hoje tem vários estudos que mostram isso. A música em si, tanto na questão de conexões neurais, tanto na questão de questões emocionais, tanto de uma atmosfera mais transpessoal, uma questão mais vibracional, mesmo de ressonância, que aí a gente vai falar um pouco mais da terapia do som em si, que difere um pouquinho da música, Entendi. né, em si, mas sim, cara, com certeza tem muita base para isso, e a música é uma grande ferramenta para a evolução pessoal e para transmutar questões pessoais também. Não, sem dúvida. Muito, muito massa. E você, cara, tocou num ponto que para mim é chave e poucas vezes eu ouvi com tanta clareza que é o seguinte: a depressão, né, que é para mim é um dos problemas aí mais comuns. Eu acredito que seja mais comum do que a gente imagina na sociedade atual, né? A depressão ela pode ser curada por uma coisa chamada, vou colocar aqui, transbordo, ou, né, você impactar outras pessoas, você jogar o jogo da vida numa forma mais coletiva. Então, quando você está ensinando, passando à frente as suas batalhas, as suas conquistas, impactando outras pessoas, isso tem um poder de cura. E você fez isso por meio da música. E também tem o seu poder. Então, é bem interessante ver isso, né? E aí, você chegou a fazer um curso, né? Você comentou aí desses cursos, você chegou a fazer alguma... Como que é? Como funciona? É a graduação? Conta um pouco para mim. Cara, então assim, ó, eu tenho dentro da atmosfera da musicoterapia, hoje nós temos a graduação em musicoterapia e temos também especializações dentro da área da musicoterapia. Está até, né, transmutando, né, a possibilidade de realmente se tornar apenas graduação. Então, hoje em dia, as formações são baseadas numa grade curricular para graduação em musicoterapia. Uhum. Eu iniciei, cara, em 2009, eu estava com a música, estudava música já, estudava canto, sobretudo a questão da voz, então dentro do sound healing, né, o instrumento que eu mais estudo de fato como ferramenta é a voz, mas aí dentro desse estudo,
eu senti uma necessidade de ir para a área da saúde. E eu sou de Londrina, Londrina não tinha, né, a musicoterapia em si, então eu fui para a área da saúde, fui estudar massoterapia, enquanto eu fazia trabalho com música, massoterapia, Uhum. depois fui para fisioterapia, e aí mergulhei também na parte da reabilitação, e entendi muito do processo e do todo, né? Porque nós somos som, nós somos vibração, nós somos movimento. Então, né, estudando o corpo humano, eu tive a oportunidade de fato, perceber toda essa relação sonora mesmo, porque o som ela é harmonia, são relações, tudo é relação. Né? Então, dentro do som, a gente observa as relações entre uma nota e outra, e essas relações é o que a gente escuta como música, né? Ou como som de forma geral, mas é aquilo que o nosso cérebro reconhece, como se fosse um intervalo. E a matéria-prima do som, da música, é o silêncio. Então, é como se esses intervalos aqui, é como se o nosso cérebro decodificasse, né, esses intervalos sonoros, né, observando a relação entre silêncio e som, enfim. E assim é o nosso corpo, cara. A nossa célula se movimentando, o sistema perfeito acontecendo, de expansão, de contração. Então, ou seja, eu tive a oportunidade, né, de mais de 10 anos ali mergulhar no estudo do corpo humano, dos sistemas, né, do corpo humano e principalmente sistema neural, que sou apaixonado pela área de neurologia. E dentro disso, mano, eu fui trazendo a música para perto e fazendo essa relação. E aí, então, fiz algumas formações em Sound Healing, né, que é uma formação em terapia sonora, onde a gente vai estudar mais a parte vibracional mesmo do som, onde vai entender de fato uma visão mais ampla sobre o som em si. E também fiz uma especialização, né, estou concluindo agora uma especialização em musicoterapia mesmo, então, ou seja, um estudo, né, da aplicação da música como ferramenta terapêutica, como processo terapêutico, exatamente para trazer, cara, exatamente mais ferramentas e até uma necessidade mesmo de compreensão, né? Assim, eu sou muito curioso e me apaixonado pela música e pelo som. Então, assim, foi forma de falar assim, onde é que eu posso ter mais informações, né? Assim, e tô nessa busca, assim, porque eu acho que é um universo riquíssimo que está chegando, como tu trouxe, né? Assim, está trazendo essa proposta de novas curas, de novas terapias, de novos recursos. Cara, eu acredito de verdade que o som, que a terapia sonora, que a música de forma consciente, usada de forma consciente, trará grandes benefícios para a qualidade de vida, para bem-estar, para a saúde emocional, para a saúde física e saúde mental. Eu tenho certeza disso, que os próximos anos, o sound healing, terapia do som, isso vai estar muito mais presente para nós no entendimento de medicina mesmo, como a gente percebe hoje, recursos, né, terapêuticos, o som já está tendo esse papel, mas daqui para frente vai ganhar cada vez mais força e mais expressão, né, nessa consciência de usar a música como um recurso terapêutico, de usar o som como medicina, de fato. Eu acho que esse é o grande objetivo, sim, e está chegando, e tem muitas oportunidades de a gente aprofundar nisso. Muito, muito massa. E conforme, né, você traz essa ideia do som como terapia, né, e como cura, uma dúvida que me vem é que a gente comentou da depressão, né, que é aí um caminho. Que outros exemplos de cura por meio da música ou do som ou da voz você pode trazer aí para ilustrar e dar um pouco mais de clareza em relação a isso para a gente? Claro. Cara, assim, ó, desde as questões, assim, eu vou falar assim, até que é o meu estudo, né, meu trabalho, fala sobre descompressão emocional, né? E por que que eu cheguei nesse lugar de descompressão emocional? Porque grande parte das demandas que a gente sente fisicamente vem de questões emocionais. Vem de tem uma sequência que vem muitas vezes do que? Dentro da atmosfera do som, nós temos a escala de Hawkins, né? Não sei se você já ouviu falar da escala de Hawkins. É uma escala que, como se ela faz ali uma tabela de frequência das emoções, né? Então, você tem em hertz, né? Qual que é a frequência mais baixa, por exemplo, é a sensação de vergonha, né? Quando eu passo uma sensação de vergonha, ou seja, eu tenho vergonha de me expressar, vergonha de falar, vergonha de me movimentar, vergonha de ser quem eu sou, porque é uma relação sempre, né, nossa, né, a gente com a gente mesmo. Esse é uma das frequências mais baixas, que é um atentado à vida, né? Então,
a vibrar nessa frequência da vergonha. Da mesma forma que vibrar numa frequência do amor, por exemplo, é frequência alta, né? A frequência de paz, de contentamento, de gratidão, são frequências mais elevadas. Essa escala de Hawkins, resumindo, ela traz mais ou menos uma tabela de frequências das emoções, né? E aí o que acontece? Desde a nossa infância, nós vamos passando por episódios, né? Muitas vezes episódios de vergonha, episódios onde a gente tem que se calar, onde a gente é reprimido, né? Então, vários momentos ao longo da jornada da vida, essas emoções, elas vão se acumulando e se alojando na carne, né? No corpo, né? E aí, como fisioterapeuta, eu tive essa oportunidade de validar isso. Muitos dos meus pacientes vinham com recorrências, né, ali de lesões, de traumas e coisas relacionadas, e eu falava, cara, só a fisioterapia aqui, ela resolve até certo ponto, mas cara, não consegue acabar com essa recorrência, tem algo acontecendo aqui. E aí, o que que eu fui percebendo? Pô, tinha questões emocionais também envolvidas nisso. Não era apenas física, não era apenas motora, não era apenas biomecânica, mas tinham também questões emocionais. Então, quando a gente pensa assim, cara, na atmosfera do som, você fala assim, onde mais a gente pode trazer isso? Eu já vivi, assim, experiências e apliquei experiências, por exemplo, de pessoa que estava com dor de cabeça e fez uma dinâmica ali de liberação, né, sonora, e, cara, ele passou dor de cabeça. Por quê? Ah, mas o que era aquilo? Talvez a gente não consiga compreender, de fato, a causa da dor de cabeça. Porque, como eu disse, pode ser uma questão lá da infância, uma emoção que está sendo comprimida, e aí um gatilho, cara, de estresse, um gatilho de pressão. No trabalho, alguém chega e fala assim: ó, preciso de um relatório para amanhã. Pô, isso aqui já ativa uma memória emocional lá da infância, de uma professora te cobrando a tarefa, de repente, enfim, um monte de coisa que vai trazendo de emoção, que está no subconsciente, mas, cara, que está alojada no corpo, porque o nosso corpo é cristalizado, é o nosso ser cristalizado. Então, quando a gente trabalha com o som, com o objetivo de descomprimir essas emoções, ou seja, é um trabalho de autoinvestigação, onde eu vou acessar, né, no meu próprio corpo, minha consciência, subconsciente, ali lugares que de repente estão comprimidos, e essa compressão está impedindo esse fluxo natural do movimento, do nosso ser, do corpo, da vida. E onde há estagnação, há desarmonia. E onde há desarmonia, há ruído, né? Ou seja, então, sinônimo de harmonia é saúde. Cara, sinônimo de harmonia, se a gente está harmônico, e aí vamos trazer a relação com o som, né? Se o som é harmônico, é agradável para a gente escutar. Quando o som é desarmônico, é um ruído, é uma coisa que incomoda. E assim também é no nosso corpo. Se nós partimos desse pressuposto de que nós somos sons, ou seja, onde há ruídos em mim, que eu preciso harmonizar. Então, o olhar é sempre dentro dessa perspectiva. E aí, dentro disso, Manuel, cara, um simples canto intuitivo, uma simples soltura de voz, de respiração, de soltar o ar com o som, deixando de fato esse vibrar e sentir essa vibração mais perto do peito, mais perto do pescoço, e sentindo esse som, um simples exercício como esse, meu amigo, já permite, cara, uma liberação emocional. Aquilo que estava estagnado, de repente soltou. E aí começa a trazer grandes benefícios, né? Para a nossa saúde, para o nosso corpo, para a nossa mente. Então, assim, eu diria que a aplicação do som, a gente consegue tanto numa questão física, por exemplo, com uma dor de cabeça, uma dor lombar, por exemplo, eu faço uma vibração, porque o som é uma ação mecânica, né? Então, ou seja, não é só uma coisa, a gente está falando aqui só de um campo sutil, de um campo vibracional mais sutil, mais espiritualizado, ou algo mais. Não, cara, tem uma ação mecânica, são ondas, é uma pressão no ar. Quando eu faço um som, o som que você escuta aqui é uma pressão no ar que gera uma frequência, uma vibração que vai chegar até seu corpo. E o seu corpo vai perceber isso, vai receber isso. Cara, é sinestésico, é sensorial, é mecânico. Né? Então, entendendo isso, poxa, se eu usar o som ali para aliviar uma dor lombar, uma dor física, uma dor de cabeça, ou para transmutar isso para uma questão emocional, para eu trazer, cara, qual é o som da minha emoção nesse momento? É uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes, falo assim, cara, o que você está sentindo agora? Se você pudesse traduzir em som, qual o som seria? Só esse exercício de dar uma forma para a minha emoção, dentro, né, da PNL, a gente consegue ressignificar, ou seja, mudar essa forma.
Então, se o meu som agora, a minha dor, ele é um som agudo, um som fino, eu vou trazendo o quê? Vou trazendo ali submodalidades, vou trazendo ali percepções daquilo que é sutil, vou trazendo para algo mais concreto para eu conseguir visualizar. Quando eu consigo visualizar aquilo, poxa, eu tenho o poder então de moldar aquilo. Como é que seria esse som que me traria mais conforto? Um som talvez um pouco mais grave, mais aveludado, e eu vou mudando a submodalidade para que meu cérebro também vá compreendendo uma transformação, um acolhimento, enfim. Então, assim, trazendo, que é muita coisa, né, cara? Tô aqui disparando a falar, mas só para entender que, cara, o som, ele realmente é uma ferramenta muito ampla e que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia de forma muito simples. E eu acho que isso é o grande propósito, isso é a beleza do seu trabalho que está trazendo aqui nessa oportunidade de a gente falar sobre isso, que é muito simples, é um respirar e soltar na expiração com uma vogal, com um som. Isso já é algo terapêutico, isso já é algo descompressivo e com certeza já vai trazer benefícios. Cara, nossa, você vai falando aí, eu começo a pensar aqui, me vem coisas, e aí, assim, o primeiro ponto é que a gente fala bastante hoje, a gente ouve falar de negócio de arquétipo, né? Eu vejo o arquétipo do mago, eu não entendo, vou confessar que eu não entendo, mas, cara, o que eu vejo em você é que você é tipo um mago da era atual, tá ligado? Você é um mago que vai lá fazendo, tipo, uma magia mesmo, e a galera vai, tipo, sendo transformada, impactada por aquilo. Então, esse é o primeiro ponto que é o que eu quero trazer. O segundo ponto é o seguinte: conforme, meu, você trouxe essas coisas, o que me veio aqui é o seguinte, pô, a gente precisaria ter um músico em cada hospital, tá ligado? Uau, com certeza. Precisaria ter um Com músico ali certeza. em cada hospital e fazendo e puxando e, né? Com E, certeza, com certeza. e aí o terceiro ponto que você trouxe, que para mim é muito importante também, é isso de você encaixar na vibração atual da pessoa, reconhecer a vibração atual da pessoa. A hora que ela reconhece essa vibração, ó, eu tô nessa vibração, pum, você já se desidentifica, você fala, eu estou na vibração, eu não sou a vibração. E aí, uma vez que você, ó, tô aqui, aí você consegue trabalhar para mexer isso aí. Exatamente, exatamente. É o passo. Para chegar na harmonia, primeiro é preciso reconhecer onde está desarmônico, onde há desarmonia. E aí, a partir do momento que eu reconheço onde há desarmonia, então eu consigo harmonizar, né? Então é bem isso que tu falou. O primeiro passo exatamente é esse. Deixa eu me perceber, deixa eu me acolher, deixa eu me escutar, né? E é esse lugar mesmo de acolhimento e de perceber isso, dessa consciência. Cara, eu não sou isso, eu estou nisso aqui. A hora que eu reconheço isso, eu tenho a oportunidade então de transmutar, de equalizar, né? De harmonizar isso que tá em mim. E em relação a essa questão né, do hospital, você já tocou em algum hospital? Você, né, concordou que, pô, seria uma coisa muito massa. Como isso poderia, né, dar certo? O que você sente que falta para a gente ter mais disso? Olha, cara, eu vejo assim, ó, tem já alguns movimentos acontecendo, né, dentro disso, dentro dos hospitais, dentro de casas de reabilitação, de lar para idosos, né, enfim, tem isso acontecendo, muito pequeno ainda o movimento, né, porque, como eu disse, a musicoterapia, ela está ganhando mais força agora, né, até então, assim, tinha muito era algo muito mais empírico, sabe, assim, aquela coisa que tu falou assim, cara, eu sinto que a música faz bem, não entendo por quê, mas sei que ela faz bem, né? Então tava ainda muito nesse lugar, assim, a música faz bem, então vem aqui fazer um som para fazer bem. Isso já é muito válido, já é lindo demais. Agora, o trabalho é o quê? Cara, é eu entender que a música, ela faz bem e ela pode ser muito bem aplicada, direcionada para um objetivo terapêutico específico. Então, é possível, sim, chegar num hospital e traçar um prognóstico, assim como o fisioterapeuta, assim como o médico, assim como outro profissional de saúde traça, como objetivo terapêutico, onde nós queremos conduzir, né, esse grupo de pacientes, para onde vamos levar, qual é o prognóstico que a gente pode trabalhar para alcançar X objetivo. A mesma coisa com a música, né? O que nós queremos aqui? Nós queremos trazer o quê? É o bem-estar?
Tá, mas como trabalhar isso? Então, eu acho que nesse momento, talvez o que ainda falta seja essa consciência de que a música e a musicoterapia e o sound healing, terapia sonora, não é apenas a música pela música, mas existe toda uma atmosfera terapêutica por trás disso e pessoas que estão cada vez mais buscando se aprofundar nisso, profissionalizar isso para usar de forma consciente essa ferramenta. Porque é uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima. Só que é importante ressaltar que tem alguns cuidados. Dentro da musicoterapia, a gente trabalha com a identidade sonora, identidade sensitiva, ou seja, eu não conheço o seu histórico sonoro, eu não sei quais são as músicas que despertam gatilhos emocionais em você. Eu não conheço. Pode ser que a música que eu acredite que vai ser uma música linda, que vai harmonizar a sua vida, cara, seja uma música que te traga uma memória negativa, uma memória de dor. Não quer dizer que isso seja negativo ou positivo, porque depende do objetivo. Se o nosso objetivo é transmutar isso, pô, tá lindo, beleza. Mas e se não é? E se o objetivo aqui não é? E aí, como eu posso controlar isso? Então, é um uso também consciente da música dentro de uma atmosfera terapêutica. Eu acho que o que falta para chegar com mais presença nos hospitais, de fato, é que toda a equipe médica, né, e a atmosfera, toda a ciência médica passe a reconhecer um pouco mais. Eu acho que isso é uma questão de tempo, porque está chegando, mas a reconhecer um pouco mais a musicoterapia não como entretenimento para uma pessoa em condição de necessidade de saúde, mas de fato como ferramenta terapêutica, como um recurso terapêutico. Eu acho que talvez esse seja o polo. Eu vejo ainda muito no lugar de entretenimento. Vamos fazer um som no hospital Hum. porque vai ser legal. E eu acho que isso é muito válido, porque de fato a música ela vai chegar. Agora, para de fato conseguir ter um alcance maior, é olhar assim, cara, tá, vamos fazer um trabalho terapêutico com a música dentro dos hospitais. Para trabalhar o quê? Vamos trabalhar acolhimento das pessoas que estão acompanhando os pacientes, vamos trabalhar uma questão emocional dos pacientes que estão ali acamados por muito tempo, vamos trabalhar uma questão de expressão e de liberação verbal e emocional daqueles que não conseguem falar com ninguém e talvez a música vai ser a ferramenta para chegar nesse lugar. Então, acho que aí começa, assim, de fato, ter uma expansão, né, do processo de estar mais presente nos hospitais, clínicas, olhando para isso como um recurso terapêutico, de fato, e não mais só como um entretenimento, que é maravilhoso, mas são coisas que são diferentes. Talvez para ganhar esse espaço e essa força, de fato, que o som e a música têm, tá quase, tá chegando. Mas é isso acho que ainda falta na minha visão, né? Esse momento. Dois pontos, né, que você trouxe, assim, que, cara, são muito, muito relevantes. O primeiro é essa questão da identidade sonora, né, de que cada pessoa, ela tem o seu histórico, ela tem a sua relação com diferentes músicas e que a terapia pelo som, ela passa por entender isso, né, essa identidade de cada um. Então, é um ponto bem interessante, não tinha, né, absorvido, não tinha parado para pensar, não sabia disso. E o segundo ponto que você trouxe, que é essa questão de a música ela ainda ser olhada como uma parte mais de entretenimento e nem tanto terapêutica, mesmo dentro de um contexto de hospital, né, e que a gente precisa fazer essa mudança. O que eu vejo, né, que poderia ajudar isso seria uma pesquisa, uma pesquisa. Por exemplo, né, eu já tive um projeto de pesquisa que foi aprovado pela FAPESP, né, que é uma agência de inovação aqui do governo do estado de São Paulo, e daria para escrever uma proposta em que a gente faz um estudo, vamos supor, eu pego X músicos, coloco aí em X hospitais, faço esse processo, como a gente, né, desenha ali um processo padronizado, é feito esse processo, e ao final desse tratamento, a gente compara, né, os resultados aí entre aquelas pessoas, aquelas sessões terapêuticas em que não houve a música e com a música, e comparar o resultado desse tratamento. Com base num resultado desse, a gente vê, ó, esse pessoal ele teve esse ganho aqui, a gente, sei lá, teve uma cura mais rápida, teve e a gente conseguir, né, tornar isso aí de uma maneira mais palpável, cara,
É um argumento fortíssimo. Eu penso em um plano de saúde. O plano de saúde ele tem que ter ali os médicos e os enfermeiros e os músicos buscando otimizar esse tratamento aí, né? Exatamente, exatamente. E é legal, assim, porque, assim, tá chegando, tá começando esse movimento, né, assim, dentro da musicoterapia, então, o reconhecimento, né, dos musicoterapeutas, né, a formação do musicoterapeuta, nesse sentido de realmente trazer, né, isso, cara, musicoterapia, ela é diferente da música, num ambiente terapêutico, há uma diferença, né? Então, assim, o fazer música num ambiente terapêutico é uma coisa, e é super válido. Musicoterapia é um trabalho terapêutico com a música. Então, não necessariamente, né, são coisas diferentes. E eu acho que isso vem acontecendo, porque tem muitos estudos já, assim, chegando para cá, muito material começando a ser produzido agora com mais visibilidade no Brasil também. Então, tem realmente um movimento, né, dentro da atmosfera da musicoterapia, algumas coisas de fato chegando com mais presença. Eu vejo que está numa fase bem importante, né, para a expressão, né, da musicoterapia. Cara, é muito interessante porque, assim, é só uma necessidade mesmo de quantificar, né, o quanto isso gera de resultados positivos, né, e de benefício, né, para o indivíduo. Porque nós já sentimos e sabemos que isso funciona, né? Então, assim, eu atuei um tempo no hospital e, cara, uma simples presença ali numa frequência, a gente falou de escala de Hawkins, uma frequência mais elevada, com gratidão, com paz de espírito, com mais amor, já muda todo o ambiente, né? Por quê? Porque esse é o princípio da ressonância. Então, nós somos sons, nós estamos emanando uma frequência a todo momento, a todo momento. Então, essa intenção direcionada, né? E aí eu falo assim, gente, qualquer profissional, qualquer pessoa, qualquer indivíduo, onde a gente estiver presente, o fato de intencionarmos algo, ou seja, trazer uma intenção, essa intenção carrega uma frequência, carrega uma informação. E essa informação, ela é passada, ela vai para o campo, ela vai para o ambiente. É aquilo, não sei se já aconteceu contigo, com quem tá ouvindo, assistindo aqui a gente. Mas, cara, às vezes uma pessoa chega no ambiente e parece que muda todo o ambiente. Tanto de uma percepção mais positiva, quanto para uma percepção mais negativa. Mas o fato é que nós estamos o tempo todo influenciando e sendo influenciado. E isso é som. Só estamos trazendo uma outra visão, né? A respeito do que é. Eu tenho o livro O Poder das Conexões fala sobre isso, né? Ou seja, dessas conexões, de que uma pessoa influencia até 6, até 10 pessoas, né? Em profundidade. Então, nós estamos todos conectados de alguma forma. Eu acho que a questão do som, ela pode nos direcionar na intenção. Ela nos ajuda a direcionar na mensagem, ajuda a nos direcionar na emoção, ajuda a nos direcionar no ambiente a partir do som. Porque nós estamos aqui falando sobre som, mas se a gente traz um som para experimentar, isso vai além do que a nossa mente consegue captar ou projetar. Porque o som, diferente da música, a música traz alguns condicionamentos que é da palavra, né? Então, se eu falo aqui uma música que fala sobre amor, cada um vai entender o que é amor baseado na sua própria perspectiva. Se eu trago simplesmente o som, não tem palavra, cara, ele passa por esse filtro da mente sobre o Vai significado. no límbico. Exatamente, ele vai direto, entende? Ele vai direto. É aquela coisa da pessoa, caraca, esse som E aí cada um vai experimentar de um jeito. Então, vamos falar assim, pô, esse som me levou para um lugar de paz, tranquilidade. Para outros, esse som me deixou um pouco mais apreensivo. E aí, cara, cada um vai vendo o seu processo, mas o som ele vai onde tem que ir. Ele consegue, de fato, romper as barreiras, né, que a mente vai tentar filtrar ali com significados. Cara, é som. É som. E mesmo que venha algum significado, vai ser muito menos do que de fato se tivesse uma palavra, né? Cantando aqui sobre acalme a sua mente. Poxa, para algumas pessoas, pô, acalmar minha mente, é impossível, é gostoso, é isso, é aquilo. Cara, bota um som de um sino. Tim! Tá, cada um vai para um lugar onde vai se encontrar ali, né? O som ele vai conduzindo e vai chegando onde precisa chegar, cara. Eu acho que a gente já sabe disso de certa forma, tem estudos chegando, mas com certeza, quanto mais a gente
expandir isso, quanto mais a gente validar isso, quanto mais pesquisa tiver, porque a gente precisa disso. Toda essa ciência, cara, do som, isso é muito antigo. Sabe, essa medicina do som, sound healing, cara, isso é muito antigo. Isso é muito antigo. Vem de muito Total. tempo. Muito tempo. Por quê? A gente vai pensar assim, olha, até trazendo uma atmosfera que a gente fala muito sobre uma passagem, né, bíblica, que fala ali, no princípio, né, o verbo, né, ou seja, era o verbo se fez carne, isso aí é o som, cara, é Uhum. o som. Então, dentro de uma visão mais da terapia sonora, tudo é som, né, e a partir da intenção, a partir da sonorização, a partir da voz, começaram a surgir as coisas. Faça-se a luz, faça-se, ou seja, é o fiat, né, o faça-se, esse som que é a manifestação da nossa realidade. Então, dentro de uma visão mais da terapia sonora, e aí talvez não dê tempo de a gente aprofundar tanto, cara, mas eu sou apaixonado por essa parte também, cara, é muito profundo trazer essa consciência. E aí vale ressaltar o quê? Se tudo é som, como é que está a qualidade do nosso som, da nossa palavra, da nossa fala, da nossa intenção? Porque tudo que sai de nós verbalmente, ou seja, para eu estar falando para ti, meu amigo, tá tendo uma junção aqui de emoção, conexões neurais, um monte de planejamento aqui dentro, baseado nas minhas referências, memórias, experiências, intenção, um monte de coisa. Eu verbalizo isso, cara, eu estou entregando aqui uma série de frequência que está chegando e vai chegar, porque é atemporal. Aquilo que a gente manifesta na voz, na fala, cara, ecoa até o infinito, continua ressoando até o infinito. E só o fato de trazer esse exercício de conscientizar, cara, o que está saindo da minha boca, trazer presença, o que eu estou dizendo, o que eu estou falando, isso carrega uma frequência. E aí, muitas vezes, é necessário fazer um exercício de quê? De silenciar. Porque vem aquela vontade de falar alguma coisa, de expressar uma emoção de raiva, de estar com alguém. Cara, isso, pensa o seguinte, uma analogia que uma mãe fez conversando comigo sobre isso, sobre o som, que quando ela teve essa consciência, ela se deu conta de quantas agressões ela fez com o filho em momentos de descontrole emocional, quando ela falou com raiva, ela falou assim, cara, eu me vi, cara, batendo no meu filho, verbalmente, lembrando das vezes que eu agredi verbalmente, que eu falei com raiva, que eu falei... Por quê? Porque, cara, isso é o que chega. Da mesma forma que isso chega de forma negativa, meu amigo, a gente consegue transformar a nossa realidade intencionalmente, vibrando e falando com intenção de amor, intenção de acolhimento, intenção de gratidão. Cara, eu tô aqui falando contigo, meu, tentando trazer o melhor que há em mim para entregar. E isso é falar um pouquinho sobre a filosofia do som, a terapia do som, sobre sound healing, sobre vibração sonora. Eita. Nossa, cara, muito, muito, muito poderoso, muito profundo. E trazer essa consciência é super importante, né? Eu reconheço que às vezes eu também, né? Às vezes você com raiva, você vai lá e tenta, né, falar e brigar e resolver as coisas por meio da agressão, né? Você se sente agredido aqui, você agride. E muitas vezes o que pode resolver é justamente um silêncio também. O silêncio, às vezes você consegue trabalhar em uma situação melhor do que na agressão. Então, uma Exato. mensagem muito interessante de como a gente pode usar também no dia a dia, como a gente pode usar. Perfeito, mano. E antes da gente encerrar, né, eu quero pô, abrir aí para você trazer um pouco, fazer a sua mágica. A melhor, a melhor descrição que eu tenho, né? Fazer a sua mágica. Boa! Cara, vou trazer aqui um dos instrumentos que eu uso, que é o Int Drum, que é de um amigo meu também que produz aqui em Floripa. E ele é um instrumento vibracional, né? Então, o convite é se conectar com o som. Simplesmente isso, né? Não trazer, não vai ter palavras, não vai ter... É só o som por ele mesmo. E aí, um exercício sempre é o quê? Eu acolher todo o som, tá? Porque pode ser que talvez no momento que você vai ouvir
né, esse áudio, ou você agora aí tá, né, a gente está aqui juntos nesse momento. Cara, de repente passa um avião, passa um caminhão do lado, tem um cachorro latindo, tem uma criança chorando, e a gente tem uma tendência a querer brigar contra o som. De falar assim, ah, não, não quero ouvir isso, não, não, não quero ouvir esse barulho, e fica brigando contra o som. E, na verdade, o exercício é o contrário. Deixa eu acolher o som que chega. Todo som que me chega. Deixa eu acolher. Deixa chegar. Porque esse movimento de acolhimento do som vai nos conduzindo para o silêncio. Porque o silêncio está presente a todo momento. A todo momento. A gente não precisa baixar o volume para ter o silêncio. O silêncio ele está presente a todo momento. É o pano de fundo de toda a nossa jornada. Então, o som ele começa e termina no silêncio. Ou seja, ele está presente o tempo todo, o silêncio. Então, o exercício já começa por aí. Não brigar com o som, mas acolher todo o som que chega. E nesse caso, com esse instrumento, é a mesma coisa. Talvez vai chegar o som do instrumento e com mais algum outro som a mais. O exercício exatamente é esse. Acolher o som. Vamos lá. Deixar aqui para aparecer um pouquinho no vídeo aí também. Sempre se conectando com o primeiro som que a gente escuta, que é o som da nossa respiração. A partir disso, deixa fluir. Só um gostinho, né? Porque o tempo nosso está mais apertadinho. Hum. Eu quero te perguntar, te fazer um convite aqui, se você consegue fazer alguma coisa com o violão também para trazer para o pessoal. E eu não sei, eu acho que pelo microfone aqui alguns sons foram filtrados, os mais agudos. Os mais Aham. do instrumento eu acho que foi filtrado. Mas já deu para sentir aí, deu para acompanhar e sentir, sentir. Sentir, é isso. E é bem esse lugar mesmo, assim, de acolher, né? O som que chega. Dentro do universo online vai ter muito isso, né? De, cara, o som que eu tô mandando aqui vai ser filtrado, não vai estar, não, não é o mesmo som de estar aqui do meu lado, aqui ouvindo, né, o som ao vivo. Mas é esse exercício mesmo, né? O convite exatamente é esse, de acolher aquilo que chega, da forma como chega. E aí eu vou trazer aqui uma música, né, uma música autoral, que traz esse convite, de fato, sobre o instante, sobre o agora. Talvez essa mensagem eu senti de compartilhar aqui para a gente ir finalizando, né? Que quando essa música chegou para mim, ela dizia o seguinte, né? Espere pouco da vida, porque tudo que você precisa está presente nesse instante, bem aqui. Só que isso me gerou um pouco de desconforto, viu, Manuel? Eu confesso pra ti, irmão. Porque eu falei, cara, como assim esperar pouco da vida, meu? Pô, a vida é abundante, a vida é extraordinária, não espera pouco que nada. E aquela coisa do significado, né? Do condicionamento da palavra, né? E aí mas eu fui dando entendimento, porque era esse refrão. Cara, não é outro, é esse refrão. E aí eu fui entendendo o seguinte, ao longo da música ela fala assim, só existe busca quando não se tem. Ou seja, esperar pouco da vida é reconhecer que nós já temos tudo da vida. Porque se eu estou buscando uma vida abundante, é porque eu estou dizendo que eu não tenho uma vida abundante. Se eu estou buscando riqueza, é porque eu estou afirmando que eu não sou rico. Se eu estou buscando paz de espírito, é porque eu estou falando, cara, eu não tenho paz de espírito. O exercício é reconhecer. Eu falo assim, tá tudo aqui diante da gente. A gente só precisa rasgar o véu da ilusão. Tá tudo aqui. Tá tudo nesse instante, nesse agora.
E aí a música traz esse convite, né? Então, se você deseja ser alguém, né? Ela fala assim, cara, silencie e comece a respirar. Isso, esse instante está aqui. Então, esperar pouco da vida é sobre isso. É reconhecer que nós já temos tudo da vida. Temos Tá? o todo da vida. Já tá. E ela fala assim, enquanto você espera no divã, a vida vai passando e amanhã talvez seja tarde demais. O que te rouba de você não é o que parece segurar seus pés, mas a vida que ainda busca alcançar. Só existe busca quando não se tem. Se você ainda busca ser alguém, silencie, comece a respirar. Pois o que tem dentro é fora também. Se permitir sentir é ir além do que os olhos conseguem enxergar. Espere pouco da vida, porque tudo que precisa está presente nesse instante, bem aqui. Espere pouco da vida, porque tudo que precisa está presente nesse instante, bem aqui. Espere pouco da vida, porque tudo que precisa está presente nesse instante, bem aqui. E mensagem que nos traz aqui, né, pro momento que você acorda, você fala assim, putz, verdade. Cara, gratidão. Gratidão aí por esse tempo, pelo trabalho que você faz, não só pelo tempo que a gente está aqui compartilhando a gravação desse podcast, mas também por todos os anos que você tem se dedicado para isso, por você ter resistido, o que eu acredito que são muitos incentivos do mundo para você jogar o jogo e você manter essa chama viva, essa você acreditar nessa mensagem, acreditar que a vida ela pode ser mais profunda, ela pode ser mais impactante e você trazer essa mensagem para a gente. Obrigado. Meu irmão, uau, eu acolho com muito carinho também toda essa gratidão. Eu também agradeço muito a oportunidade de estar nesse instante falando sobre sound healing, falando sobre musicoterapia, sobre o som, sobre música, e uma conversa tão boa, tão linda quanto a nossa, e na tua presença também, naqueles também que vão ouvir. Eu acho que a grande mensagem assim que me chega nesse momento, né, nesse instante, é que de fato tudo é perfeito, perfeito, né? A vida ela é o que é, tudo já está, tudo já é. E talvez nosso grande desafio como seres humanos é de fato compreender esse processo da vida com aceitação, com acolhimento, de fato buscando ver além do que nossos olhos conseguem enxergar. Então, entendendo isso, cara, tudo está perfeito e é uma honra estar nesse momento aqui falando sobre isso. O tempo passa rápido demais aqui, passou. A gente vai num espaço atemporal, né, cara? Fluindo. Mas gratidão, meu irmão, gratidão também pelo seu trabalho, por essa iniciativa,
por você estar dando oportunidade de mais pessoas também se conectarem com novas formas de cura, novas formas de terapia. Eu acho que esse é um projeto lindíssimo. Falei para ti antes da gente começar, né? Honro muito tua jornada, tua vida também, de trazer boas ideias para esse mundo, de trazer coisas inovadoras, né? Nas poucas conversas que a gente teve ali rapidinho, cara, tu sempre tem ideias assim fantásticas e pô, uma genialidade assim incrível. Então, admiro muito, honro muito isso e de fato, cara, que a gente siga aí ressoando mais vida por onde formos. Valeu demais. Tamo junto, agradeço. Valeu. Um abraço e até.